A gente sempre fala muito, né, que você precisa começar a pensar mais no futuro. Investir para garantir ali paz, tranquilidade, qualidade de vida e um patrimônio no futuro. Só que viver só pensando no futuro é tão ruim quanto a pessoa que só pensa no presente. O certo é você ter um equilíbrio. Então, a pessoa inteligente é aquela que curte o momento com sabedoria e investe pensando no amanhã. Só investir por anos, mas você não vai curtir a vida nesses 5, 10, 15 anos? Não, tem que curtir. Só que curtir com sabedoria tem a ver com você curtir com mais simplicidade para que sempre tenha dinheiro para garantir o seu amanhã. Então lembra de equilibrar. Curte o hoje, aproveita a vida, só que não mete o louco, senão você vai prejudicar o seu futuro. As duas coisas são importantes. Tem aqui, ó, emprestar dinheiro para amigo. Marquinhos Malaquias falou aqui. O problema não é emprestar para amigo. O problema é qual é o perfil de pagador desse amigo. O problema é se você empresta porque ele é amigo. Quando é uma financeira, por exemplo, a financeira vai cobrar uma taxa de juros muito maior. Por que ela cobra uma taxa de juros muito maior? Porque o cara já foi no banco, não conseguiu pegar dinheiro emprestado lá e pega numa financeira e aí ele tá lascado. Então a financeira, o risco é maior e a financeira vai cobrar uma taxa muito maior. Agora, quando você vai emprestar para amigo, imagina só, chega lá o seu amigo e fala assim, olha, sabe o que é? Perdi emprego, não tenho dinheiro, tô endividado, me empresta um dinheiro? Você fala assim, velho, e cagada, a chance dele pagar é muito baixa. Só que é o seguinte, se você sair dando dinheiro pra todo amigo pedir também, você já era. Agora também tem outra coisa, depende de quem é um amigo. Eu não consigo também ver um amigo, que é amigo de verdade, que tá lascado e deixar o cara na mão. Eu também não consigo, não. Se eu puder ajudar o cara, mas ele for um cara trabalhador, por mais que ele não tenha agora, eu vou ajudar. O problema é, se o cara for um vagabundo, eu não vou emprestar dinheiro pra ele. Não vou. Mesmo sendo amigo do cara. Por quê? Porque aí acho que o cara é muito folgado também. Aí ele tá abusando de você. Você tem que ser amigo do cara, mas ele não vai ser seu amigo. Ele vai se lascar. Agora, financeiramente, é um péssimo negócio. Emprestar dinheiro para amigo, financeiramente, é uma cagada. Já dizia um velho sábio, que se você for emprestar dinheiro para amigo, das duas uma, ou você vai perder o amigo ou você vai perder o dinheiro. Nossa. Me conta, por que você é a favor da amortização? Primeiro, eu recomendo as pessoas a odiarem ter dívida. Tá. E por mais que o financiamento seja uma dívida que normalmente está controlada, querendo ou não, 30 anos, ninguém merece, é muito tempo. Tipo, você começa com 30, pô, cara, 60 anos pra quitar um negócio desse? Então eu já começo por aí. É bom demais você não dever nada pra ninguém e deitar a cabeça tranquilo. Segundo ponto, a minha ideia não é fazer assim, olha, em vez de você amortizar por 30 anos, você invista por 30 anos. A minha ideia é, começa a amortizar, em 3 anos você quita, e aí depois você vai ter 27 anos para investir. Entende? Tipo, não ser por 30 anos esse processo. Uhum. Então a ideia, no meu caso, eu quitei o meu em 1 ano e 8 meses. Uhum. Tem gente do canal que já fez as contas e vai conseguir quitar em 3, em 5, beleza. Depois que eu quitei o meu apartamento, minha parcela era uns 1.300, querendo ou não, agora eu tenho no mínimo 1.300 para investir. Sim. Então isso é legal. Mas eu levo muito o aspecto emocional e levando em conta que o Brasil, apesar de nós estarmos ajudando a mudar isso e o Brasil está nos ajudando também a mudar a nossa vida, ainda é um povo que não tem educação financeira e não tem disciplina para investir. E investimento de pobre é desanimador. Eu sempre falo lá no canal, investimento de pobre não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a tua vida é trabalhar pra caramba e pegar aquela grana para investir, né? Então, se o cara vai lá e ele investe 200 conto, poxa, legal, mano, rendeu R$1,50 em um mês. Não anima, Sim. sabe? E por isso que eu falo, eu tô levando pro lado emocional, não pro longo prazo financeiro, que você tem razão. Mas quando você pega esses 200 e você percebe que com R$200 você consegue eliminar uma parcela inteira, que normalmente custa 1.000 e pouco, ou menos, vai 800, digamos que seja 800. Pra quem não sabe, com amortização, eu pensava assim, se eu botar 800... eu vou eliminar mais uma parcela. Não. Quando você bota uma grana a mais, você elimina 4 de uma vez. Isso é mais empolgante. E para um povo que não tem a disciplina e a constância de investir, isso funciona melhor. Sim. Então é esse o meu raciocínio, entende? Tipo, e não ficar por a vida inteira amortizando. Se você focar, né? E como eu foquei, eu vendi meu carro, eu vendi violão, eu vendi um monte de coisa que eu queria me ver livre daquele negócio. Funcionou perfeitamente. Hoje eu tenho a alegria de ter uma casa quitada e investir bem mais do que eu poderia antes. Então, a ideia é essa, entendeu? Gosto. Principalmente pensando no emocional de que o cara vai investir 200 no primeiro, no segundo mês, no terceiro ele já vai parar. Investimento de renda variável é o bagulho que é mais louco mesmo. Começa aqui, entende? Tipo assim,
Se a gente Começa não no mais esclarece seguro, isso, né? a pessoa vai achar que tudo investimento é bolsa. Não, tem muita opção para quem não é fã de Quem risco. quer começar, É, né? Por exemplo, um CDB, um LCI, Tesouro Direto. Por exemplo, pega Tesouro Direto. É considerado mais seguro que a poupança, rende bem mais que a poupança e ninguém conhece. Por causa daquilo. O cara do banco não vai falar para você. Ah, bota lá no Tesouro. Não, O ele vai que é o falar. Tesouro Direto? Tesouro Direto é quando você empresta dinheiro pro governo e depois o governo te devolve com uma rentabilidade. Mas o governo devolve? Devolve. É o melhor considerado pagar, o é mais considerado seguro mais de seguro do todos. É o país. Tesouro. Não Não vou é saber. Mas o Tesouro é o nome. Entendi. Mas sabe o que é importante falar? Porque assim, a galera acha que tesouro... Ah, eu invisto coisa de na pirata. Selic, né? Ou invisto... Tesouro Direto é um programa do governo federal. E dentro desse programa existem títulos. E um dos títulos que a gente fala muito é o Tesouro Selic, que a galera põe o dinheiro para a reserva de emergência, que já rende mais do que a poupança. E tira a hora Então que a gente quiser, né? explica... Exatamente. E é Então, a gente- diário, Você né? tira a hora É que você diária. quiser. Diária, rentabilidade E diária. você, por poupança exemplo, não, hein? você precisa do dinheiro hoje, Aniversário. aconteceu um acidente, sei lá. Você vai lá, Você vai saca. lá, saca, no outro dia já tá na tua conta. É bem melhor que um CDB? Depende da porque o Tesouro você está emprestando seu dinheiro para o governo. O CDB você está emprestando seu dinheiro para um banco, tá? Agora sim, cada um tem uma opinião aqui talvez. Para reserva de emergência que a gente fala, poxa, bateu o carro, perdeu o emprego, onde Deu colocar uma esse merda. dinheiro? Deu uma merda. Eu prefiro colocar em um CDB de liquidez diária, Eu também. que tem o resgate imediato, ou seja, se eu pedir hoje, vai chegar hoje na minha conta automaticamente online. Não demora nem 24 horas. Nem 24 horas. O Tá. Tesouro Direto ele demora um dia útil. Tá. Então, eu prefiro para reserva de emergência ter o meu dinheiro no momento que eu precisar. Entendi. E a rentabilidade é muito parecida. A diferença é que o CDB ele vai pagar atrelado ao DI, que é o indicador dos bancos, que os bancos utilizam, e o Tesouro Direto Selic vai pagar em cima da Selic, que é a taxa de juros brasileira. Só que é muito próxima a rentabilidade, com a diferença de que o Tesouro demora um dia útil para cair na sua conta, Tesouro Selic, E o outro é e o CDB de instantâneo. liquidez diária é instantâneo. Entendi. Muito superiores, como o Primo falou aqui, à poupança. Até porque esses produtos eles têm rentabilidade diária. Então, os juros compostos eles vão transformar esse dinheiro. O efeito bola de neve é muito mais rápido e maior do que a poupança, que só rende após 30 dias. Ou seja, se você colocou no dia 1 o seu dinheiro na poupança, Daqui a 30 dias, só daqui a 30 dias você vai ganhar juros. Se você tirar no 29º dia, não ganha. você já não ganhou nada. Você vai tirar só o principal que você colocou e perdeu para a inflação nesse 29 dias aí. E é sensacional. Cagada. Convidar 300 pessoas pro casamento. Deixa eu ver os comentários aqui dessa pessoa aqui. Faço das suas palavras as minhas. Ó, é que na verdade hoje, após 11 anos, mais da metade ali não estão mais em minha vida. Mas faço viajar com o valor dessa festa. É pra aprender com os erros, não dar dicas de passado. O importante é, vale a pena, curtiu muito? O que quebra as pessoas na vida financeiramente não são os pequenos gastos. O que quebra a pessoa na vida são os grandes gastos. Casamento, viagem, compra de uma casa e aí você não consegue pagar. Compra de um carro ou 2 e não consegue pagar. Filho é um custo muito alto. Eu não tô falando pra você não ter filho não, tá? Só pra deixar claro, mas quando você tem um filho não planejado, cara, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. A minha esposa teve um filho muito cedo. E aí, ela não tinha dinheiro, ela se matou de trabalhar. Só que deu certo, ficou muito bem sucedida. Cara, se ela não tivesse conseguido, a vida dela teria, assim, sei lá o que teria acontecido. Então, é complicado. Os grandes gastos, eles acabam com você. Só que as pessoas, elas têm um sonho de casar e fazer um casamento gigantesco. Só que é o seguinte, primeiro, eu já casei. Geralmente o marido, a esposa, eles não curtem o casamento igual os convidados. Pra Tem começar. 5 setores que a gente adora. É o BEST. Tá. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Peraí, banco, energia, saneamento... Seguro O e que- telecom. BEST, as melhores. O que que é... O que que seria seguradora? Seguradora. Porto Seguro? Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Isso é Muito bom, É? cara. Sabe por quê? Imagina você que pagou o seguro do seu carro. O que você vai rezar para não acontecer? Você não vai bater o carro no poste para você usar o seu seguro. Ao contrário, você vai rezar, você vai pagar o seguro, vai rezar para não usar e sabe o que você vai fazer? Pagar feliz no ano seguinte, cara. Quem ganha dinheiro com isso? Obviamente quem te vendeu o seguro. Você está ali protegido, né? Então você tem o sentimento de proteção, que é muito importante. Eu tenho também o seguro do meu carro, eu pago feliz e rezo para não usar. Então, enquanto não há o sinistro, a empresa seguradora que está ali te garantindo, está te protegendo, né? No princípio da boa-fé, enfim, da transparência das informações, ela vai ter um fluxo de caixa ali para ela trabalhar. Então, é basicamente uma grande tesouraria. Ela vende primeiro, quer dizer,
vende o serviço, né? E te presta o serviço, talvez, se acontecer o sinistro. Tá. Então, muitas vezes, você paga por um serviço que você não vai usar. Então, Excelente. bancos e banco, você se refere a bancão. A maioria dos bancos que conseguem distribuir bons dividendos são bancos do modelo mais tradicional, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa... Os quatro, Caixa Econômica tem? Não, Caixa Econômica não tem Não? capital aberto, só a Caixa Seguridade, só o braço de seguros que é aberto. Então, mas entra também no Best. Entra no S de seguros, Tá. exatamente. Energia. Cara, energia, nossos pais já dizem, né? Pô, você é sócio da concessionária, paga a luz, né? Quem sabe se você não investir em energia, você vai falar, agora eu sou sócio, quero ver você dizer isso aí, né? Mas energia, acho que talvez seja o setor mais óbvio de todos, né? Aquele que você também, em determinados momentos, paga, inclusive, sem consumir. Se você deixar todas as luzes da sua casa apagadas, for viajar daqui a um mês, você voltar, pô, sua geladeira ficou, alguns outros itens da sua casa ficaram, você vai ter que pagar uma conta de energia ali. Fora que é uma conta prioritária. O que você prefere? Comprar uma roupa nova? Ou pagar a conta e ficar sem geladeira, né? Exatamente. Assim, é uma conta muito básica, né, para sobrevivência. Tá. Então, basicamente, todos esses setores funcionam assim. Telecom. Telecom. Que hoje, basicamente, não é mais telefonia, né? É dados. Internet, tudo. Internet, dados, exatamente. Vocês não entram na tua lista aqui de Best, por exemplo, empresas de tecnologia? Não, cara. Então, Não? é outra Porque configuração. você acha que é uma coisa que oscila muito, que tem muito vai e volta, assim? Exatamente. Então, a gente tem que pensar qual é o seu objetivo e quais são as empresas que se encaixam nesse objetivo. Que é o de dividendo e longo Exatamente. Quer dizer que você precisa fazer só essa estratégia? Não. Estou te dando aqui o caminho das pedras para uma estratégia que te dê uma renda lá na frente. Tá. Se você achar que outra parte da sua carteira tem que estar em techs ou outras oportunidades que você acha que tem potencial, a gente não vê problema nenhum nisso. Tá, ô Luiz, só que é assim, o dividendo, ele vai ser proporcional ao tanto de ações que você tem, né? É verdade. Só Sim. que pensando nisso, quem é pobre não vai crescer o zóio mais em uma empresa que pode estourar e crescer 10 vezes do que numa que paga dividendo, só que ele não tem muita ação. Entende? Tipo assim, para eu receber um dividendo significativo, eu tenho que ter ação pra caramba de algum lugar, né? É verdade. Isso não é meio desanimador pra quem é pobre? Cara, meu pai era engraxate, né? E ele chegou lá. Então, assim, ninguém quer ficar rico em 35 anos. Todo mundo quer ficar rico em 2, um ano, amanhã, se possível. Então, claro que é desanimador. Mas tudo que é importante na vida, tudo que vale a pena, cara, exige prioridade, disciplina, paciência. O empreendedor também fica rico do dia pra noite. Pô, tem muita relação, né? Sim. No início do negócio. Então, claro que existe essa tentação. Mas aí, veja só o que acaba acontecendo. O cara tem R$1.000, vai, sei lá, R$1.000 para investir. O que ele vai ter que fazer para ter uma grande rentabilidade? Ele vai ter que apostar tudo em uma só. Tá. Ou 2 no máximo. Porque não adianta também colocar uma merrequinha em cada uma, né? Aí Você não os vai R$10 vai virar 100, né? Você não vai ver nem dividendo, nem valorização. Ser rico lá atrás, acabei a faculdade, acabei meu curso de administração pública na FGV. Quando eu vi que eu estava muito capacitado para prestar um concurso de auditor da Receita Federal, que na época pagava R$7.000 de salário, mas seria uns 20 mil hoje, aquilo estava muito além da minha percepção de riqueza. Tá muito mais do que eu precisava para viver. Para mim, 4 ou 5 mil na época estava mais que bom. Mas por quê? Porque eu não ambicionava nada muito maior do que aquilo. Minha referência eram meus pais, meus amigos, pessoas com quem eu convivia. À medida que a carreira vai crescendo, você vai convivendo com outras pessoas, descobrindo experiências, oportunidades, você vai ambicionando patamares maiores. Nada de errado com isso. Então, até o conceito de independência financeira está muito associado a onde você quer chegar. Pode ser que você chegue lá e fale, mas aquela montanha mais para o alto é mais legal que esse morrinho aqui. Então, bora escalar a próxima. E aí, tendo a felicidade de ter celebrado um sonho, né? A motivação de ter qualidade de vida, cara, você vai escalar a próxima. E se você quer ficar rico e montar patrimônio, é obrigatório investir uma parte do dinheiro que você ganha todo mês, né? E se você investe, tem uma outra regra que é fundamental, que é a regra da diversificação. Você tem que investir em lugares diferentes para não deixar tudo no mesmo lugar e aumentar os seus riscos, né? E também a diversificação ajuda a melhorar a rentabilidade média da sua carteira. Agora pensa comigo, é bom você diversificar
em investimentos diferentes, CDB, Tesouro Direto, LCI, poupança, caixinha, é bom. Só que também é importante você diversificar em países e moedas diferentes. Que imagina se alguma coisa muito ruim acontece aqui no Brasil e todos os seus investimentos estão em real. Aí lascou, porque o real está indo de mal a pior. Ou o real pode ter algum grande problema daqui para frente. É uma possibilidade, a gente espera que não. Mas o real não para de desvalorizar desde que foi lançado em 94. Então, lembra de diversificar em outras moedas, por exemplo, em dólar, em euro, em ouro, em criptomoeda, porque são ativos que não são atrelados ao Brasil, ao governo brasileiro e à nossa moeda oficial, que é o real. Diversifique em investimentos, mas diversifique também e tenha uma parte da sua carteira em moedas de outros lugares e de outros países, tá bom? Agora deixa eu fazer uma pergunta, né, com relação ao financiamento. Para fazer esse lance de amortização, existe algum tipo de financiamento que eu tenho que fazer ou que privilegia? Tem alguns que não vai fazer diferença nenhuma? Dá para você amortizar de qualquer... Tem a tabela price, dá para amortizar, a tabela saque dá para amortizar, mas o ponto é o banco, e esse é um ponto, que isso você devia concordar comigo. Vamos ver. Ixi, vamos ver! Vamos ver, eu tô quieta. Banco. Por enquanto eu estou em silêncio, apenas escutando. Banco odeia amortização. Odeio. Já é um bom sinal. Entende? Tipo, mano, isso é fato, né? Cara, é que tem banco, eu não vou citar nomes que a gente tá na rádio, mas tem banco que o cara faz de tudo pra você não amortizar. Por quê? Porque ele quer te ter refém por 30 anos. Claro. Né? Então é a mesma coisa cartão de crédito com limite grande. Ele quer te dar mais limite, porque ele sabe que você vai se ferrar com Mas isso. você entende por que ele quer que você fique durante tanto tempo? Porque no final os juros vai ser absurdo que você vai ter pago. Não, mas não é espera, só isso. Você já vai falar. Mas então quer dizer, quando eu amortizo, eu deixo de pagar alguns juros? Sim, porque o valor que você amortiza... Ó, só pra você ter uma noção, meu financiamento foi de R$135 mil. Só vamos explicar, eu acho que é melhor explicar primeiro o que é amortização. Tá, porque muita amortização gente não conhece. é quando você dá um valor a mais além da tua parcela mensal. Ah, o meu financiamento, eu financei 135 mil e minha parcela era 1.300. Eu dava um valor a mais, eu ia antecipando e eliminando o meu saldo devedor. Porque qual que é a treta? Quando você financia, digamos, vamos arredondar aqui para facilitar. Eu tô devendo 100 mil, a minha parcela é 1.000. Você pensa, poxa, se eu tô pagando 1.000, o meu saldo devedor vai cair para 99 mil. Não é. Não é. Ele cai para 99.700. Só R$300 daquilo que você pagou foi para eliminar teu saldo devedor e o resto é juros. Por que é juros pra caramba? Porque como é que acontece a dinâmica da amortização? O valor final que você vai pagar no teu imóvel nunca é o valor do principal. Então, o teu imóvel, digamos que ele custava lá, a imobiliária ganhou, enfim, não, a construtora lá ganhou R$70 mil, certo? Sim. Agora, para ela receber os R$70 mil que vieram do banco, você chegou no banco e falou, banco, você paga para a construtora e eu pago para você em 20 anos, certo? Certo. O banco fala, beleza, eu estou te emprestando, então, os R$70 mil. E para que eu antecipe para a construtora os 70, você vai me pagar juros. Pra caramba. Eu tô antecipando pra caramba durante os 25 anos. Então, quando eu amortizo uma parcela, o que eu tô fazendo? Eu tô indo lá nos 70 mil, que é o que de fato eu devo, porque os juros, eles incidem sobre os 70, certo? Certo. Então, se eu pago do meu valor principal, logo é o que acontece o que o Duda tá dizendo. Eu não elimino R$1.000, porque eu tô tirando da origem. Entende? Sim. Então, se eu diminuo o valor principal que eu devo, os meus juros não incidem mais sobre os 70, e sim sobre 65, por exemplo. Entende? Sim, deu pra entender. É sobre isso que eu tô dizendo. E isso é que muita acontece. gente não sabe. A pessoa acha que quando você amortiza, tem o mesmo efeito da tua parcela normal, e é um efeito bem maior. Então, só exemplificando com números. O meu financiamento foi R$135 mil. Se eu tivesse levado até o fim sem amortizar, eu ia ter pago uns 350. Eu gastei 168. Contando tudo. Tudo que eu paguei, tudo que eu amortizei. Então, você vê, eu saí no prejuízo uns 30 pau. Se eu não tivesse amortizado, 200 mil de prejuízo, porque tem juros pra caramba.